Muito boa tarde a todos. Bom começo de tarde para quem está nos acompanhando no Brasil. Bom final de tarde para quem está nos acompanhando em Angola. Bom qualquer coisa para quem está em outros lugares do mundo. Essa é a primeira live, né, do projeto Puxa Palavras, que nós reiniciamos no ano de 2021. Esse projeto Puxa Palavras é um projeto que acontecia presencialmente no Centro Cultural do Brasil em Angola, aqui em Luanda, vai continuar a acontecer também presencialmente, mas que também, por força, né, dos novos tempos, migrou para o ambiente virtual, algo que também nos dá outras possibilidades, que são, por exemplo, a, a de juntar, né, escritores que estão no Brasil, que estão em Angola, para uma conversa que pode ser acompanhada no mundo inteiro. O Centro Cultural do Brasil em Angola, após um certo período, né, de encerramento por causa daquela fase inicial da pandemia, voltou a abrir suas portas no final do ano passado, nos meses finais de 2020, sempre com todas as medidas de biossegurança observadas, né? Estamos retomando aos poucos nossas atividades, mas também reincorporamos, né, as atividades virtuais agora de uma forma mais definitiva também, o sinal dos tempos. Puxa Palavras é um projeto que coloca escritores para conversar, né? Como se fosse uma dupla entrevista, né? Uma entrevista de mão dupla, vão falar sobre suas obras, seus contextos sociais, suas visões de mundo, sobre literatura e muito mais. Nada mais honroso, né, para nós começar esse ciclo de 2021, tendo dois escritores da envergadura de Marcelino Freire e Ondiaki, que vão aqui dividir conosco hoje os quadradinhos do Sul. Marcelino Freire, meu conterrâneo brasileiro, nasceu em 1967, em Sertânia, Pernambuco, conhecido por suas obras constantemente adaptadas para o teatro, por sua atuação como professor de ensino de criação literária, além de produtor cultural. Vive em São Paulo desde 91, escreveu, entre outros, Contos Negreiros, pela editora Record em 2005, com o qual venceu o Prêmio Jabuti, o maior prêmio literário brasileiro. Esse livro também foi publicado na Argentina e no México. Em 2013, lançou pela mesma editora o romance Nossos Ossos, que venceu o Prêmio Machado de Assis. Também foi publicado em Portugal, também na Argentina e na França. É o criador e curador da Balada Literária, evento que acontece em São Paulo desde 2006. Em 2018, lançou o livro Bagageiro, reunindo o que ele chama de ensaios de ficção, pela editora José Olímpio, e mantém o blog Ossos do Ofídio. Representando o lado de cá, onde nós estamos, Angola, o escritor Ondiaki. Ondiaki nasceu em Luanda, em 1977, é licenciado em Sociologia pelo ISCTE, em Portugal, tem doutorado em Estudos Africanos pela L'Orientale, de Nápoles, Itália, é prosador e poeta, escreve para cinema, é membro da União dos Escritores Angolanos, recebeu os prêmios Sagrada Esperança, em Angola, 2004, Conto APE, em Portugal, 2007, Grinzane, para Jovem Autor Africano, prêmio da Itália e da Etiópia, em 2008, o FNLIJ, do Brasil, em 2010, o Jabuti Juvenil, no Brasil, em 2010, é traduzido para francês, espanhol, italiano, alemão, inglês, sérvio e sueco, e escreve também crônicas para jornais em Angola, Portugal, além de, ocasionalmente, ser professor de escrita criativa, e também de ser um grande parceiro do Centro Cultural do Brasil em Angola já há alguns anos, tendo desempenhado uma série de atividades que nos enchem de orgulho, né? Tendo sido a mais representativa a curadoria das atividades paralelas da exposição do Museu da Língua Portuguesa, que tivemos aqui em 2018,
e que onde é que nos trouxe uma série de atividades que extrapolaram em muito o campo da literatura. Na tarde de hoje, para mediar este debate entre os nossos dois escritores, de Angola e do Brasil, temos o professor Dr. Caio Carmona, representando o Programa de Leitorado Brasileiro aqui em Angola. O Programa de Leitorado, para aqueles que ainda não conhecem, não ouviram falar, é uma espécie de programa de internacionalização de professores. É um programa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, com apoio da CAPES, que envia professores de língua portuguesa, de literatura brasileira, para diversos países do mundo, sendo aqui em Angola a instituição receptora a Universidade Agostinho Neto. Nossa rede de professores leitores funciona como verdadeiros vetores, né, da nossa cultura pelo mundo, da nossa literatura e também do nosso idioma comum, a língua portuguesa. Temos também como anfitriã desse nosso debate hoje a diretora do Centro Cultural do Brasil em Angola, Marisa Cristina. Eu sou o Sérgio de Toledo, ministro conselheiro da Embaixada do Brasil em Luanda, também diretor do setor cultural desta embaixada. Passo agora a palavra, finalmente, ao nosso professor Caio Carmona, que vai iniciar a conversa com os nossos queridos convidados. Muito boa noite, né? Agora vamos anoitecer aqui em Angola. Bom final de tarde aí no Brasil. Estejam conosco. Ao final dessa live, para aqueles que não tiverem a possibilidade de acompanhar ao vivo, saibam que ela vai permanecer disponível, né? O vídeo vai permanecer disponível no nosso Facebook do Centro Cultural do Brasil em Angola, e também na nossa página do YouTube, tá bem? Muito obrigado, sejam bem-vindos, Marcelino Freire, Ondiak, é um grande, grande prazer tê-los aqui conosco nesse dia. Muito obrigado. Caio Carmona. Muito obrigado, Sérgio. Uma boa tarde a todas, uma boa tarde a todos, uma boa noite a todas, uma boa noite a todos. Queria dizer, primeiramente, que é uma alegria, uma honra estar aqui com esses dois imensos escritores que eu admiro tanto, né? Então, sejam muito bem-vindos, Marcelino, Ondiak, né? E é com muita alegria que eu queria começar esse nosso bate-papo aqui hoje, né? Que tem, como o Sérgio bem falou, que tem esse propósito de estreitar as relações culturais entre o Brasil e Angola, né? Há uma espécie de tradição das entrevistas, assim, que é de começar a falar, a perguntar sobre a formação, o início da trajetória, até chegar à atualidade, né? Mas eu queria, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, eu queria inverter esse roteiro, né? E começar pela atualidade, tendo em vista que vocês são escritores já com uma obra consagrada, uma obra de qualidade, e também são agitadores culturais, são produtores culturais, né? São agentes culturais e que divulgam, né, a própria literatura, mas também a literatura, a cultura, tanto no Brasil quanto em Angola, né? Então, para a gente iniciar, eu queria perguntar para Ondiak, Marcelino, né, o que é que o Marcelino está fazendo agora, o que é que o Ondiak está fazendo agora, né? O Marcelino, temos aí a balada literária já há 15 anos, né? Esse ano nós teremos a balada literária, né? O Ondiak, que realiza, como o Sérgio falou aqui, vários eventos em Angola, né? Inclusive no CCBA, e eu tive a oportunidade também de conhecer a livraria Kiela, um espaço fantástico, né? O que é que o Ondiak está promovendo nos tempos atuais em Angola e Marcelino Freire no Brasil? Vamos deixar o Marcelino começar
porque ele é mais ocupado e daqui a bocado ele vai se esquecer de andar a fazer tanta coisa. Fala, meu irmão. Querido Ondiak, muito boa tarde, muito quase boa noite aí em Angola. Um prazer estar aqui com o Caio Carmona, Marisa Cristina, Sérgio Toledo, um prazer estar com vocês. Eu queria fazer primeiro uma retificação, não na minha biografia, mas na biografia do Ondiak. Faltou dizer que ele é um grande fotógrafo. É um hobby dele, mas está tirando umas fotografias maravilhosas. Por que eu estou dizendo isso? O último evento literário que eu fiz de viagem antes da pandemia foi para Guadalajara, no México, e lá a gente se encontrou. Ou seja, foi no mês de dezembro, no mês de março do ano posterior, nós estávamos todos já quarantenados. Então, é para dizer que eu encontrei com o Ondiak, e agora estou encontrando virtualmente, que coisa louca, quase um pouquinho aí, quase um aninho e alguns dias depois, virtualmente, também internacionalmente aqui em Angola. Mas quero dizer que ele é um grande fotógrafo, depois ele comenta para mim. E um amigo já de longa data, né? Um amigo que conheci aqui no Brasil, estou doido para conhecer a livraria dele, o país dele. Vamos aí deixar a pandemia passar. Quero dizer que estou sobrevivendo. Se você pergunta o que é que eu estou fazendo agora, estou sobrevivendo, tentando entender esses absurdos à nossa volta. Tenho produzido, tenho escrito, retomei as minhas oficinas de literatura nessas plataformas que a gente está conhecendo agora, né? Esses meios, aí, esses novos meios, que têm nos ajudado, de fato, a expandir esse alcance de uma oficina de literatura. Eu voltei a fazer oficinas nesse sistema, e nesse sistema eu tenho participantes do mundo todo. É uma coisa impressionante como essa ferramenta estava aí para a gente usar e a gente não usava do jeito que deveria usar. Estamos usando e aprendendo a usar. Também a Balada Literária, que é um evento que eu criei e organizo há 16 anos, ela passou a ser Balada Literária mês a mês. Ou seja, desde o mês de janeiro agora, e agora, dia 27 agora, a gente vai fazer a Balada Literária mês a mês em homenagem ao Augusto de Campos, um grande poeta brasileiro que está fazendo 90 anos, e foi homenageado da Balada Literária quando ele fez 80 anos, há 10 anos, né? Então, a Balada Literária vai acontecer anualmente, no mês de novembro, vai. Mas eu achei que esse contato mensal, até para organizar a memória do evento, a gente faz uma ação mensal, que eu acho que essa plataforma nos possibilitou até ser um canal mesmo, um canal, uma espécie de TV micro de algumas coisas, e ali eu tenho muita memória desses 16 anos da balada. Então, o que vai pipocar agora no dia 27, às 19 horas, do horário do Brasil, na página do YouTube da Balada Literária, é a memória até do evento que reuniu Caetano Veloso, a Helena Falconhoto, Tom Zé e muitos outros amigos e amigas do Augusto de Campos, e algumas aulas também. A gente está fazendo aulas especiais e algumas ações inéditas também para esse formato mês a mês, até desembocar no mês de novembro. Sobre escrita, estou muito animado atualmente também nesse sistema. Estou trabalhando mais com teatro. Olha que coisa curiosa, teatro que eu fiz desde adolescente. Estou fazendo um trabalho com 2 atores extraordinários do Rio de Janeiro. A gente tem se reunido via Zoom. E também com um grupo de 2 atores também do Rio, que estão morando aqui em São Paulo, que eu estou escrevendo a dramaturgia para eles. Estou escrevendo um romance novo, mas está encalacrado. Ou seja, não estou parando, quieto, que acho que é uma maneira de a gente sobreviver e de enfrentar o que aí está. É isso. Eita, saudade de tomar cerveja de pé. Vai onde é? Pois é, temos que reunir aí ao vivo para... Temos que ter calma, não é? Acho que vai chegar a altura da cerveja ao vivo e do abraço e tal. Vamos ver, não é? No princípio parecia que era 3 meses, depois era 6 meses, depois quando se falava num ano as pessoas pensavam que era exagero. Bom, agora já não se fala, que é para não errar, não é? É como já é melhor não falarmos. Mas primeiro, queria dizer que é um prazer estar aqui, nesta que eu também considero a minha casa, o CCBA, que é o Centro Cultural Brasil-Angola, que é um centro, para quem não está em Angola, não conhece, é um centro que já tem alguns anos de existência e de trabalho. Portanto, muito obrigado por este convite. O Marcelino realmente é um grande amigo, tenho muitas saudades dele. Há alturas em que
eu morava no Rio e conheci o Marcelino nessa vida, nos meus tempos de morar lá, mas é verdade que sempre o meu sonho é arranjar programas que de facto um dia possam regularmente trazer estes amigos. Não amigos meus, alguns serão meus, outros não. Amigos de Angola, amigos que gostam das literaturas, que estão acostumados a frequentar as literaturas de outros países com muita abertura, não é? Foi eu, no princípio, quando morava no Rio, as pessoas não conheciam muito da literatura feita moderna, feita pelos portugueses, muito menos feita pelos moçambicanos, muito menos feita pelos angolanos ou cabo-verdianos. Isso foi mudando. Esse é um trabalho conjunto, sobretudo de muitas e muitos professores de literatura africana no Brasil, brasileiros no Brasil, que, com a sua paixão, com o seu sentido também de dever no sentido de professor, não é? Um professor que viu, podiam ter ficado pelas literaturas só mais óbvias. E hoje em dia, outros nomes, além dos nomes que já sabemos que são os grandes nomes, Pepe Tela, Luandino, Rui Duarte Carvalho, etc., Paulina, Mia Couto, outros nomes estão a tentar entrar e circular, editoras como uma editora pequena que havia em Minas Gerais, que é a Nandiala, que era uma editora que se esforçou muito para publicar, até publicou Agostinho Neto, até publicou um livro pequenino da Paulina Chiziano, chamado As Andorinhas, se não estou em erro. Então, isto é tudo muito bonito e falta, de facto, as instituições de lá, de cá e do modo geral da CPLP começarmos a criar uns corredores que facilitem um bocado a circulação, se não dos atores, e atores, digo atores culturais, pode ser um músico, pode ser um professor universitário, pode ser o Marcelino, mas também, se não isso, fisicamente, dos livros e da informação. Esta é uma das maneiras, obviamente, não é? Em breve vamos... bom, desculpa, vou primeiro à pergunta, já estou aqui entusiasmado com as correntes atlânticas da língua portuguesa. Eu tenho estado ocupado com, de facto, abrir uma livraria, eu e um sócio, temos a livraria, temos a editora, uma livraria afeta a editora. O projeto é ir trabalhando com os autores de cá numa fase inicial, mas por acaso, e não era para ser já, mas já foi, não sabes isto, Marcelino, publicamos logo, porque era oportuno, por causa de um prémio que queríamos concorrer, publicamos um autor de Moçambique. E a coisa mais bonita foi que, para pôr o livro da Cacimbo, que é a nossa editora, em Portugal, eu contactei o nosso grande amigo Júlio Silveira, que era um editor brasileiro que mora em Portugal. Então, de repente, eu vejo um editor brasileiro a ir a uma livraria portuguesa em Lisboa para impingir um livro de um autor moçambicano, de uma editora angolana e moçambicana, e o livro tinha sido impresso já não sei aonde. Então, eu acho que esse tipo de esforços que também fica bonito. É isso que eu tenho estado a fazer. As escritas continuam, sobretudo alguma poesia. Estou como Marcelino, até tenho 2 ou 3 ideias que deveria estar a desenvolver, mas depois, ainda agora fui ali ao quarto e encontrei um papel que era uma espécie de um guia, um mapa do próximo livro, não é? E disse, tenho que sentar um dia desses a tratar disso. E depois pensei dos outros 2 que comecei e ainda não acabei, não é? Então, às vezes é isso. Mas tudo bem, são tempos atípicos, inconstantes e, portanto, é normal. Acho que não podemos estar parados, não é? Temos que trabalhar, temos que cuidar dos nossos, de longe, de perto, e seguir trabalhando. Que lindo, Jacques, essa história, essa junção toda aí da publicação desse livro pela Cacimbo, né? De brasileiro, português, moçambicano, angolano, né? Essa é o que esse encontro, né, está permitindo, de certa maneira, né? Nós temos aqui juntos, né, nessa live, a Marisa, que é luso-angolana, brasileiro, né, angolano e falando para o mundo inteiro também aí nos assistindo. Né? Que lindo, gostei de saber disso. E, Marcelino, nessa sua, onde Jacques falou da experiência dele no Brasil, né? E eu queria saber um pouco de você como pernambucano, como é que você vê essa experiência cultural da África no Brasil, né? Você que vem aí do Nordeste e que, aos meus olhos, é uma região que conserva
né, grande parte dessa africanidade, né? Como é que você enxerga isso? E, de certa forma, você trabalha isso nas suas obras, já que as suas obras também retratam, né, um mundo, uma certa exclusão, né, um mundo do negro, das periferias, né, dessa ordem social. Ser nordestino é, de alguma forma, estar na África, estar nessa paisagem, né? Eu estava pensando mesmo sobre Angola. Eu nunca estive na África, mas o Brasil, você ir para Salvador, né, no Nordeste, você está ali na África, né? Você está no sertão pernambucano, você está numa geografia ali muito similar, digamos, né? Nunca estive, mas sei que estou, porque o Brasil, enfim, se você pensar na população brasileira, mais de 50% da população brasileira é uma população negra, né? Então, enfim, todas as culturas e a música brasileira, quanto que ela deve, né, aos africanos, né? Aos africanos, né? Então, é muita coisa ligada no nascimento, né, da nação brasileira, né? E tanto que essa nação brasileira exatamente é carregada e levada por esses cidadãos do mundo, né? Cidadãos africanos. Eu achei muito linda aí a fala inicial do Ondiak, porque mostra exatamente, olha a ponte que foi feita, né? A ponte que foi feita, o fato dele ter ido morar no Rio de Janeiro, conhece o Júlio, e é muito amigo, o Ondiak é muito amigo de muitos amigos meus, que a gente se conheceu exatamente nesse estreitamento, né? O Lourenço Butarelli é um exemplo de um querido amigo nosso, né? Que o Ondiak assim, tem um afeto imenso, intenso. Eu tenho muito interesse de conhecer os autores e autoras, africanos e africanas, angolanos e angolanas. A própria balada literária que eu falei que está acontecendo mês a mês tem a intenção de ter umas edições da balada, né? Que a gente está chamando de baladeira, né? De um selo chamado Baladeira, que a gente tem uma necessidade de conhecer ainda mais outros escritores africanos que não estiveram aqui no Brasil, né? E, sobretudo, as mulheres que estão escrevendo na África, que a gente tem, de fato, pouca notícia, por exemplo, das autoras angolanas. Eu até ontem perguntei, conversando com a Marisa, me deram vários nomes, Isabel Ferreira, Amélia da Lomba, Tremida de Lima, e foram me dando tantos nomes que a gente precisa, de fato, estreitar essa ponte, porque nós somos africanos, né? Eu acho que o Brasil, em certo momento, tem um movimento muito para os Estados Unidos, para a Europa, e pouco para os irmãos latinos, para os irmãos africanos, as irmãs africanas. Então, eu tenho muito interesse de estreitar isso. E na balada literária eu sempre fiz isso. O Ondiak já participou várias vezes. Eu, como você falou aí no Recife, uma vez eu estava no Recife e conheci um poeta moçambicano chamado Rogério Manjate. E o Rogério Manjate era casado com uma pernambucana, e ele disse para mim ali, conversando lá no Recife, que ele lá em Moçambique, ele encenava Dois Perdidos numa Noite Suja, do dramaturgo Plínio Marcos. Eu falei, você vai apresentar na balada. Então, assim, eu fiz esforços mil, trouxe o Rogério Manjate como outro ator, e eles fizeram para a família do Plínio Marcos aqui no ano de 2007. Ou seja, a balada estava no começo. Trouxe também da Guiné-Bissau o Ernesto Tabor, que vai ser um dos primeiros autores que a gente vai publicar pela Baladeira, e quero notícias, o Ondiak é meu amigo de muito tempo, notícias do selo do Ondiak, saber como é que esses livros que ele está produzindo lá podem se irmanar com os livros daqui. Então, essa irmandade, eu posso dizer que era uma característica e um olhar que eu sempre tive e quero ainda mais aprofundar. E esse encontro aqui é uma oportunidade dessas. O Ondiak publicou em 2020, né, o livro do Desmembramento. Eu não sei se o livro já chegou no Brasil, Ondiak. Isso eu não sei. Você sabe informar? Não. Ainda não. Tirando algum que tenha viajado em malas secretas, ainda não. Fica aí, né, a dica para as editoras brasileiras, né, de levarem o Ondiak, um livro muito lindo, né? Eu li aqui agora. Está a ser tratado.
Que ótimo, que ótimo. E, inclusive, pela leitura do Livro dos Lembramentos, né, e pela leitura de vários livros do Jacques e do Marcelino Freire, é que, de certa forma, eu vejo alguns pontos em comum na linguagem de vocês, né? Primeiro, uma linguagem poética, né? Uma mistura entre essa ideia da prosa e da poesia muito forte, né? Nos livros de narrativa. E linguagens que representam muito um espaço, né? Que representam muito um modo de ser e estar no mundo, no caso do Marcelino, né? Um brasileiro, no caso de John Jacques, um angolano, né? De memórias, de personagens, e essa visão, eu posso dizer assim, ao mesmo tempo, claro, essa aproximação que eu faço, guardadas as diferenças das idiosincrasias de cada um, da linguagem de cada um, mas elas caminham nesse processo que é falar de uma particularidade, mas alcançar o mundo, né? Pela familiaridade, uma certa ideia do particular ao universal, né? Ao mesmo tempo de falar do próprio quintal de casa, falando para o mundo. Como é que vocês enxergam isso, essa característica, né, na linguagem de vocês, nas obras de vocês? Sérgio, desculpa, vou já perguntar. Queres indicar? Entrou aqui. Não sei se é o senhor embaixador ou se queres apresentar. Embaixador Rafael. Sim, retomo a palavra momentaneamente para apresentar o novo embaixador do Brasil aqui em Angola, Rafael Vidal, que nos acompanha também aqui nos quadradinhos do Zoom nessa tarde e noite de hoje. Boa tarde, boa noite, embaixador. Acho que ele precisa ativar o som. Ok, aí está. Muito bem. Boa tarde. Não queria interromper, eu só queria acompanhar, mas aproveito para dar meu abraço a todos os presentes, ao Marcelino, ao Inhaque, Marisa Cristina, o Caio, que eu já conheço de longa data, já posso dizer agora. É uma grande satisfação estar aqui, acompanhando a live de vocês e aprendendo com vocês. Quero ser apenas Não estou aqui como embaixador do Brasil, embora eu esteja no trabalho ainda, mas estou aqui como aluno, mais do que nada. Prazer. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado. Sim, estava-me a tentar lembrar tu estavas a falar também de algumas semelhanças, não é? De onde é que as coisas às vezes se encontram, não só do ponto de vista de linguagem. Bem, eu às vezes que vi, ainda no outro dia, o Marcelino não sabe, porque ele sabe muita coisa, mas ele não pode saber tudo. No outro dia eu estava a participar de uma aula que é uma professora aqui do sul de Angola, na província do Namibe, a Leopoldina, e que me convidou para participar numa aula com os alunos, assim, neste formato, e eu já não sei a que propósito falei do teu nome e referi que o Marcelino tem realmente nos seus textos, claro, todos os seus conteúdos que lhe acontecem, que lhe saem de dentro ou da cabeça, mas que normalmente, não em todos, eu não li todos os livros do Marcelino, há um ritmo muito específico que é dele. E isso a gente pode detectar antes de o conhecer ou antes de o ouvir dizer os textos dele, mas depois quando se ouve o Marcelino dizer ou ler ou vivenciar os seus textos, isso torna-se muito evidente, não é? Eu creio que isso vem também de um lado dele, mas ele está aqui e poderá corrigir-me, de um lado que é esse, há uma respiração no texto que vem da oralidade, que determinados assuntos, determinados temas, pedem essa oralidade e essa respiração. Outra coisa é estarmos a falar, pronto, de assuntos mais etéreos, mais delicados, mais rebuscados, etc. Às vezes não é? Às vezes um texto que está a falar de uma mãe que passou o dia à procura de pão, ou de uma criança que passou o dia à procura da mãe, que estava à procura do pão, é
não tem como não ter uma respiração, vamos dizer, um pouco mais realista. Quem diz respiração diz o tipo de palavra, diz se é preciso usar uma palavra mais forte, uma palavra mais coloquial, que pode parecer mais brejeira, até mais agressiva, não é? Porque o sofrimento ele também é pornográfico. Não é só a linguagem que pode ser pornográfica. O sofrimento ele é atroz. E depois a pessoa pergunta, mas vocês usaram aquelas palavras por quê? Não se trata disto. O que se trata é por que aquela realidade é atroz. Não é por que a palavra que serve para descrever a realidade é atroz, não é? O ideal seria que a criança não tivesse que esperar 2 dias por um pão, ou a mãe não tivesse que procurar X quilómetros por um bocado de água. Isso fala-se do Brasil, falo de Angola, falo de Moçambique, falo de Cabo Verde, onde por vezes as pessoas têm que caminhar. Cabo Verde, por exemplo, um exemplo belíssimo, onde as crianças muitas vezes no interior caminham 7, 10, 20 quilómetros diariamente para ir e voltar da escola, não é? Ou para ir a um posto médico. Portanto, eu acho natural, olhando para os conteúdos que ele aborda, acho natural que determinadas palavras e determinados conteúdos apareçam. O mesmo, mais ou menos, se aplica a mim, mas eu gostava de te ouvir sobre isso, Marcelino. Qual é o teu texto que não, digamos, que não te leva por aí? Quase tudo o que eu li teu, mesmo o mais delicado, mesmo o mais, vamos dizer, entre aspas, bonitinho, apela para uma questão social, apela para, não é? Para coisas que tu vês e ou sentes, não é? Você falou isso do ritmo, e isso aí, de fato, é bem marcado, né, no que eu escrevo. Você falou de uma paisagem, eu estava falando do Nordeste do Brasil, e você falou de uma paisagem que se caminha léguas para poder pegar água, ou léguas para poder estudar. Tem que lembrar que eu sou do sertão de Pernambuco, Nordeste do Brasil, de uma cidade chamada Sertânia. Minha mãe teve 14 gestações, das 14 gestações, 9 sobreviveram, dos 9 eu sou caçula. Nasci de 7 meses, minha mãe achava que eu não ia vingar, eu vinguei e estou aqui contando essa história para vocês. Mas esse som, essa geografia, esse sofrimento, essa miséria pornográfica acompanha o meu trabalho. Inclusive, miséria pornográfica, sem que o Ondiak saiba, é uma expressão que eu uso em um dos meus contos, não é? Então, e tem essa oralidade, sim, tem esse ritmo, sim, tem esse sol, tem esse sofrimento, tem essa questão social, tem esse lirismo, tem humor também, no sentido de uma certa graça na desgraça, uma tragicomédia também, em torno das falas da minha mãe. Minha mãe era uma mulher que dava muito vexame lírico. Então, esse lirismo, esse ritmo, também encontro na obra do Ondiak. Também encontro o Ondiak também como poeta, conversando com os poetas brasileiros. O Ondiak, inclusive, a tua mãe dava muito vexame líricos. Como é o vexame lírico? Vexame lírico, ela, por exemplo, minha mãe me deu muitas frases, né? Minha mãe, quando ela deixava a gente dormindo, ela terminava de deixar a gente dormindo, eu bem pequeno, aí ela dizia, amanhã, saía do quarto e dizia, meus filhos, amanhã não amanheço viva. Amanhã não amanheço viva é um vexame lírico, é uma frase que eu usaria para começo de um romance, como já usei várias frases dela. Usei uma frase de uma tia minha que não queria aprender a ler de jeito nenhum, uma tia minha sertaneja, que dizia o seguinte, capim sabe ler? Capim sabe ler é um verso do Manuel de Fados. Então, esses vexames líricos, esses vexames, essa linguagem essa linguagem musical por natureza, né? Esse vexame sonoro, que tem muito na obra do Ondiak, no universo do Ondiak e no lirismo do Ondiak. Também, volto a dizer que o Ondiak nunca negou e abraçou sempre a poesia de Manuel de Barros, por exemplo, que eu citei aqui. Então, esse laço é muito estreito, até onde a gente não imagina. Bom, eu acho que nas duas obras, né, o que eu sinto quando eu leio Ondiak e quando eu leio Marcelino também, é a vontade de ler em voz alta, é uma vontade de esse ritmo, né? Essa questão musical, ela está presente, muito presente, né? Cada um com o seu ritmo, mais brasileiro, mais africano, mas que tem essa
vamos dizer, essa cadência, né? Uma cadência de um ritmo, de uma linguagem, que é, sobretudo, a forma com que escrevemos, né? Na linguagem, o processo é tudo, né? O ritmo é tudo, né? Na literatura. E já que vocês tocaram em certas leituras, em certos nomes, eu queria perguntar, né? Primeiro para o Jaco, depois para o Marcelino, um pouco sobre essas leituras dos brasileiros, né? Você esteve no Rio de Janeiro, e como foi o processo para a sua literatura, da leitura dos brasileiros? Para a sua formação. Sim, é uma das vias, de facto, a literatura brasileira. Bem, é uma coisa que é preciso contextualizar também, que a literatura brasileira, e aí não é o povo em geral, mas as pessoas que estavam perto da literatura, a literatura brasileira sempre chegou aqui, a este lado, ao continente africano, de uma maneira concreta, desde os anos 40, 50, 60. Portanto, estamos a falar ainda na luta, durante a luta pela libertação colonial, etc., e havia autores até, inclusivamente, isso é curioso, que estavam proibidos, do modo geral, no grande império português, mas que circulavam, era possível encontrá-los aqui, em Luanda, ou em Benguela, ou no Ambo, e não em Portugal. Não sei se era porque havia outros canais, se era porque aqui filmes, vá lá, minimamente eróticos passavam aqui, em Luanda, estou a falar antes da independência, ou seja, Império Português, mas não passavam em Portugal, não é? Parece que aqui havia um abrandamento, um ligeiro abrandamento das medidas, não é? Isso sentia-se muito. Bom, isso eu não estava vivo nos anos 50 nem nos anos 60, eu nasci no fim dos anos 70, mas apanho estas consequências, ou seja, tios, mães, pais que leram não só o Jorge Amado, mas também a influência, por exemplo, do Guimarães Rosa para com ou na literatura do Luandino Vieira é muito grande, e foi um senhor angolano que mandou um livro do do Guimarães, perdão, para Cabo Verde, onde o Luandino Vieira estava preso. O diretor da cadeia viu aquele livro e disse: isto é um livro mais ou menos sobre botânica, deixem passar. E era o Grande Sertão Veredas, não é? Como tinha o sertão e tinha as veredas, devia ser qualquer coisa de... Não é que o livro tivesse alguma coisa de facto de cariz político, não é isso, mas aquilo fez uma revolução na obra, no coração também do Luandino, e ele refere isto publicamente, que há ali um marco, depois de ter lido Guimarães Rosa, ele começa a enverdar por uma outra via. Comigo foi mais suave, obviamente, foram-me aparecendo, algumas coisas estavam na família, tinha um tio, uma biblioteca vastíssima, onde era possível encontrar, e onde eu encontrei Érico Veríssimo e o Graciliano. Eu lembro-me os primeiros, eu tenho livros do Graciliano meus, mas os primeiros livros do Graciliano que eu li foi na casa desse meu tio, e aquilo era, eu devo dizer que é uma experiência, claro que a leitura é uma experiência pessoal, mas vocês não podem imaginar quão estranho é para uma criança de 13, 14 anos estar numa casa aí em Luanda, a olhar ali para a Marginal, que era onde meu tio vivia, e estar a ler assim de madrugada Caetés, São Bernardo, coisas do Brasil que não tinham nada a ver com nada, rigorosamente nada que eu conhecia. Não é? O cachorro, baleia, os personagens do Graciliano, e aquilo hoje, eu acho, mas não tenho a certeza, aquilo tem que ter caído em algum lugar na imaginação desta criança. Não é possível, quer dizer, uma criança de 12, 13 anos estar a ler São Bernardo e aquilo não tocar de maneira nenhuma. É impossível, não é? Um certo Capitão Rodrigo, linda a história, isso é Érico. E depois, mais tarde, sim, o contacto com a poesia. Quem me apresentou Manuel de Barros, cumprindo a tradição de ser um angolano, foi a Ana Paula Tavares. A Paula Tavares é que me apresentou os livros de Manuel de Barros, tal qual o Mia refere a importância, o Mia Couto refere a importância do Luandino, e através de Luandino ele descobriu Manuel de Barros e Guimarães Rosa, portanto, um moçambicano através de um angolano a descobrir, não, a entrar em contacto, né? Isso é... Portanto, eu penso que esses são os caminhos naturais das influências de países irmãos, como também li muita coisa também de Portugal, e na escola, aqui em Luanda, felizmente, li muita coisa também de Cabo Verde e de Moçambique. Luís Bernardo Nonuana
é um autor que, se chega aqui, é tipo Michael Jackson. O Luís Bernardo Noana é um autor moçambicano. Se ele chegar aqui em Luanda, que ele devia vir, vamos recebê-lo no aeroporto com honras de Estado, até com mais honras que honras de Estado. Eu queria só contar uma pequena história ao Marcelino, porque nós sempre que nos encontramos temos que contar algumas histórias e senão fica mal. À vontade, à vontade. As histórias são por causa do que ele disse das frases. Há bocado tu disseste, a minha mãe não tinha muitas frases ou a minha mãe tinha muitas frases? O que é que tu disseste? Só para eu apontar corretamente. Tinha muitas frases. Tinha. Ok. Pois, é isso. Uma vez, a minha irmã mais nova, Marcelino, eu não tive 15 nem 9, só somos 3, que eu saiba, que o meu pai me tenha contado. Sou eu e 2 manas. A minha mana mais nova é médica, pediatra, lida muito com crianças e com as mães das crianças. E uma vez estava a tentar fazer uma consulta com uma criança que tinha vindo do interior, e a mãe também, e não se conseguia chegar a uma conclusão da idade da criança. Não conseguia, quer dizer, mais ou menos, dizia isto, mais ou menos, dizia aquilo. E a minha irmã a tentar, mas mamãe, chamava-lhe mamãe. Mas a mamãe não se lembra quando a criança nasceu, foi depois das eleições, para ter uma ideia, né? Como é que eu posso? E a mãe disse, não, tá, sim, quer saber quando é que essa criança nasceu? Sim, a mamãe precisa. Essa criança, quando nasceu, o milho estava por aqui. O milho, estás a ver? Agora, claro, minha irmã ficou perdida na mesma. Se ela falasse com o primo dela, lá da terra dela, e dissesse, quando é que foi o milho? Por aqui? Isso foi agosto. Isso foi agosto. Mais coisa, menos coisa, não é? Então, são essas coisas que, de facto, são essas outras linguagens, outras literaturas que nós não somos capazes de inventar. Inventaremos outras. Essas são umas literaturas humanas, não é? Umas literaturas que circulam no conhecimento e na experiência do povo, e é muito bonito. Lembrei-me só porque tu um dia vais usar isso. Usa essa um dia desses. Quando ele nasceu, o milho estava por aqui. Já vou usar correndo, e você vê como a literatura está aí, nessas falas, nessas geografias. Claro. O poeta Francisco Alvim, poeta mineiro que mora em Brasília, ele tem um verso que eu adoro: quer ver, escuta. Então, olha, é isso, porque na minha casa, eu quando cheguei aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, vai fazer 30 anos este ano, eu tive saudades, quando eu cheguei em São Paulo, eu estava com saudades dos barulhos da casa, das frases da casa, do acordar da casa. Aqui em São Paulo, a gente acorda, na verdade, a gente não amanhece. Eu fiquei com saudade do amanhecer pernambucano, do barulho da minha mãe com o cachorro, com as galinhas. Isso tudo faz parte da minha literatura. Eu saí de Sertânia, mas Sertânia, Pernambuco, não saiu de mim. Eu queria comentar, eu não sei se é um momento de comentar, mas é porque, curiosamente, o José Luandino Vieira, né, escritor angolano, eu volto a dizer, a Balada Literária acontece há 16 anos, era o 2º ano da Balada Literária, quando nós ficamos sabendo da recusa do José Luandino Vieira a ganhar o Prêmio Camões. Aí eu falei, eu já conheci o trabalho de José Luandino Vieira, eu disse, eu vou querer o José Luandino Vieira aqui na Balada Literária, sabendo que é um escritor muito recluso e que ele tinha acabado de recusar o Prêmio Camões. Aí disse, eu te imagino como é que você vai encontrar o José Luandino, diz que ele mora num mosteiro, sei lá onde danado que ele morava na época, ou mora ainda. Eu digo, mas eu não perguntei para ele. Como é que a gente coloca não na boca das pessoas? Eu não perguntei para ele. Consegui falar com ele e ele topou vir, porque ele estava, depois de ter saído da prisão, nesse período em que ele estava aí rememorando essas fases todas, ele estava com vontade de voltar ao Brasil, encontrar os amigos do Brasil. E veio em 2017. Então, eu tenho sempre muito interesse por esses autores e autoras, todos e todas, que escrevem exatamente fora desse eixo que hoje até está mais aquecido. Está mais aquecido, volto a dizer, pela presença do Ondiak no Brasil, pela vinda do Mia Couto, que é muito popular aqui no Brasil, a Gualusa, muito popular desde que veio a Flip. Então, tem a Ana Paula Tavares, está começando a ser mais lida por aqui. Noêmia de Souza, que é uma poeta moçambicana, mãe dos poetas moçambicanos. Eu tive o prazer de ser a pessoa que, de alguma forma, ajudou a impulsionar a publicação da Noêmia de Souza aqui no Brasil, com esse livro, Sangue Negro, que foi finalmente publicado no Brasil
graças a uma das clipes que eu participei, que eu li a Noêmia de Souza, e aí começou o movimento completo para a publicação da Noêmia, para conhecer mais o trabalho dessa grande escritora africana. Então, imagina quantas escritoras e quantos escritores a gente ainda precisa conhecer, e esse estreitamento está acontecendo para mim. Eu sou muito, não sou agitador cultural, eu sou agitado cultural. Vocês me chamaram para falar aqui no Centro Cultural do Brasil em Angola. Vocês estão agora lascados, porque eu vou encher o saco de vocês, porque a gente tem cada vez mais que fazer esse estreitamento, que a gente precisa conhecer os nossos escritores e as nossas escritoras africanas e africanas. Podemos inventar uma balada em Luanda, não é? Fazer dentro do centro, ou com o centro, uma interprogramação. Claro, então, aqui todos os elementos que podem decidir, ou falta alguém? Se é embaixador, se é o Sérgio Toledo. Como é que é? Falta alguém ou vocês podem já dizer que sim? Aceito. Pronto, já vamos. Aceite, né? Como se diz aqui. É isso, Matos. Eu acho que é isso que faz muito. Primeira resolução da noite é essa. A balada vem a Luanda, é só agora vemos quando. Bala Luanda. Olha, a Marisa já está animadíssima, vamos embora. E outra, tem a livraria já do Ondiak, etc. Volto só a dizer uma coisinha, repetir a fala do Ondiak inicial, mostrando as pontes que são feitas a partir do momento que esse movimento é proposto e acontece, são resultados impressionantes, né? Esse estreitamento, inclusive, de conhecer o Ondiak há tanto tempo, e esses autores e autoras todos e todas que o Brasil está conhecendo, mas precisa conhecer ainda mais. Diga, Caio. Eu ia falar que a balada, né, acontece aí no Brasil. Olha lá, Balá Luanda. Ótimo, ótimo. Já temos um nome poético, musical, inclusive. Lindo. E que a balada no Brasil acontecia, né, antes do fechamento, aqui passarmos para o virtual, era em São Paulo, Piauí, né, e onde mais, Marcelinho? Exatamente. A balada ela acontece desde 2006, reunindo escritores nacionais e internacionais de todos os lugares do Brasil. Uma balada que sempre conversou com Porto Velho, Teresina, não ficava muito só nos escritores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Todos os gêneros sexuais e literários, no sentido que a balada literária sempre festejou a diversidade sexual. Até hoje, na balada literária, acontece o Sarau da Diversidade. E, sim, como eu falei, trouxe o Rogério Manchati, que veio com um outro ator para fazer a versão moçambicana de Dois Perdidos no Rio do Sul. João Jack já participou diversas vezes. Aí Lia Couto, Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto, e também jovens escritores em início de carreira, de Teresina, no Piauí. E aí, quando nós homenageamos Torquato Neto, que é um cidadão nordestino e piauiense, a gente resolveu, a partir do ano de 2017, começar a balada literária por Teresina, no Piauí. Isso aí se mantém. E também em Salvador acontece há 5 anos, graças a um poeta extraordinário, Nelson Maca, agitado cultural lá em Salvador, que ajuda a fazer a balada literária acontecer em Salvador. Inclusive, ele já esteve na África, o Nelson Maca, uma pessoa que vocês podem convidar muito bem aqui para um bate-papo, porque ele conhece os poetas africanos e ligados à cena da poesia falada, né? Que é uma coisa que a gente conversou, tem que lembrar de uma geração que está agitando a literatura brasileira, que é a geração da periferia do Brasil, com seus slams e seus saraus. E fiquei sabendo pela Marisa Cristina e pelo Caio Carmona e pelo Sérgio Toledo do movimento dos slams aí em Luanda. Aí é que eu fico pirado, eu digo, quem é que está fazendo essa poesia acontecer aí, boca a boca, nesse espaço da poesia falada aí em Angola? Então, já fico oriçado, né, para conhecer, porque é assim que a gente estende o nosso olhar e o nosso abraço, sobretudo em pandemia, onde a gente já não pode abraçar tantas pessoas. Eu acho que o Ondiak, né, pode falar bem dessa cena também do Islã. Ele conhece bem essa cena poética. Mas eu só queria falar uma questão linguística. Como é que é o nome do escritor que você citou? Nelson Maca. Nelson Maca, M-A-C-A. Nelson Maca. Maca, né? Aqui, eu descobri isso há pouco tempo, onde já que a Marisa podem me
me corrigir se eu estiver errado, né? Maca, que eu achei maravilhoso, assim, achei uma coisa belíssima. Maca significa inquietação, né? Uma espécie de problema, uma questão, né? Maca, Cara, então... eu nem sei se o Maca está assistindo, porque eu falei para ele assistir, mas eu vou pedir para ele assistir, porque o Maca tem essa frase. Ele diz, eu sou a agitação, eu sou o caos, eu venho exatamente para poder agitar. É o Maca, pronto, vou dizer para ele. O termo Maca originalmente vinha de debate ou conversa, mas depois, ao longo do tempo, ganhou esta acepção de problema. É um pequeno ou um grande problema. Temos aqui uma Maca. Mas Maca é debate, é um debate como estamos aqui a fazer, não é? Não necessariamente é uma discussão de discordar, mas virou isso, sim. Mas ele é Maca como? M-A-C-A. Normalmente Maca seria o oposto, né? Seria o lugar de repouso, não de agitação. Sim. É verdade. Exato. É verdade. Isso é que eu já perguntava, se era com C ou se era com K. O Maca, eu vou, assim, se ele não estiver assistindo, vou pedir para ele assistir, porque de fato isso define muito o Maca. Essa discussão na questão do debate, ele é uma figura que entra exatamente para contribuir sempre, desnortear no sentido de alguma zona de conforto que o nosso pensamento está, ele vem lá exatamente com a sua militância negra, com a sua militância lírica, com o seu comportamento independente. Ele tem ele tem um movimento, um evento que ele chama de literatura divergente, nesse sentido de abrir um diálogo e sair dessa zona de conforto. É um cara incrível, me ajuda muito a fazer a balada literária, né? Faz a balada com a gente lá em Salvador, a balada nacional também. Ele vai estar presente na homenagem a Augusto Campos, dia 27, 7 da noite, no YouTube da balada. Que ótimo. E por falar em zona de conforto, Marcelino e Ondiak, a questão da pandemia, né, levou, acho que de certa forma antecipou, né, uma postura, um comportamento que já estava em processo, que modificou, de certa forma, essa figura do escritor, da escritora, né, em que agora, como estamos aqui, né, os escritoras estão virtualmente falando, se expondo, né, se colocando e colocando as suas obras nesse ambiente virtual. Eu queria perguntar para os dois como é que vocês enxergam isso, essa visão que se tinha assim do passado, né, desse escritor, essa escritora que ficava um pouco mais recluso, atrás aí da escrivaninha, escrevendo os seus textos em solidão, para essa figura agora que está, né, como a gente vê, vocês dois são legítimos representantes disso, quer dizer, o escritor, ele está nas feiras, né, está nas festas literárias, está nos workshops, né, colocando, mesmo que de maneira virtual, né, a sua figura, a sua pessoa em pauta, né? E queria que vocês dissertassem um pouco sobre isso, falassem um pouco sobre isso, sobre essa nova visão de escritor, de escritora. Jack? Ok. Não, eu acho que, por um lado, creio que é bom para, sobretudo, para quem estivesse a ser menos requisitado e também aqueles para quem a distância era um obstáculo muito grande, não é? É verdade que já se faziam encontros online, já se faziam teleconferências, mas este momento trouxe essa possibilidade como a única possibilidade. E houve festivais que se realizaram assim. Sei lá, o festival vai acontecer, até festivais de cinema. Nós temos aqui um filme, nós, os angolanos, porque são amigos nossos que fazem o ar-condicionado, foi feito por uma equipa aqui da geração 80, e o filme, tirando um festival onde eles ainda foram, de Amsterdão, logo a seguir começou o lockdown, e começou a existir virtualmente, e receberam vários prémios. Então, isto, e abriu um pouco. Eu vi filmes desse festival de Amsterdão
que eu não iria poder ver, ou porque não iria lá, ou porque mesmo que fosse lá não tinha lugar ou dinheiro para entrar. E eles, devido à pandemia, abriram. Durante aquela hora, é como se estivessem na sala de cinema. E durante aquela hora, todo mundo podia ver. Para eles também foi bom, porque em vez de 200 pessoas sentadas na sala, se calhar tinham 200 mil pessoas sentadas no mundo, não é? Então, eu creio que trouxe aqui uma nova... Já mudou, o paradigma da comunicação já mudou, o paradigma do emprego já mudou e o paradigma do professor já mudou, e do aluno, consequentemente, não é? Aqui uma nova maneira, que vai demorar anos a ajustarmos-nos, porque há de haver, creio eu, quando passar, uma reaprendizagem do convívio físico, não é? Factual, vivencial, etc. Mas algumas barreiras já foram desfeitas, não é? A pessoa não vai dizer desculpa, o senhor tem que vir aqui fazer isso. E ele vai dizer, não, eu faço de casa. Vai dizer, não, eu não acredito que o senhor faça de casa. Como é que não acredita? Eu passei 1 ano e meio a fazer isso de casa e as coisas não pararam. Claro, tirando um médico, tirando um senhor que enterra alguém, tirando uma operação física, isso mudou, não é? Creio que para a literatura também vai mudar. Para mim, pessoalmente, também quero ouvir o Marcelino sobre isso, mas o Marcelino, ele mesmo diz que ele é um agitado, já não é agitador. Para mim, cansou-me um bocado, porque há uma noção de que a pessoa está em casa e está disponível. Eu estou em casa, mas não estou disponível. Ou estou a trabalhar, ou posso estar doente, ou posso estar a descansar, ou posso estar a fazer outras coisas. Não é porque estou em casa e porque tenho uma ligação à internet que tenho que falar com toda a gente, não é? Então, acho que se criou aqui também depois uma confusãozinha entre... Não sei se viu, toda a gente... Marcelino, viste isto? Isto vai aparecer na literatura agora. Toda a gente ficou em casa a fazer pão. Toda a gente agora sabe fazer pão. Toda a gente tem um canal de Instagram live, mas para coisa mais... Está a ver assim, o gato da minha vizinha também agora puseram-lhe no canal e ele entra só o gato sozinho e fica assim, tu tens que falar com o gato. Não, não é preciso, não é? O gato pode estar lá na casa dele só a passear, não é preciso vir para a internet. O que é que tu achas, Marcelino? Tu também aprendeste a fazer pão durante a... Olha, eu nunca pensei que eu tinha talheres tão bonitos, porque eu nunca parava em casa. Aí eu olho a minha colher, você sabe, declaração de amor para uma colher de pau, cara. Então, de tanto ver a colher de pau, a pia virou uma utopia, né? Ter uma pia limpa é a nossa utopia de hoje. Quem diz isso é o poeta Nicholas Berg. Eu aprendi a ficar em casa, porque eu parava muito pouco. Essa hora eu estaria viajando, correndo para cá e correndo para lá, num trânsito infernal de São Paulo, num zigue-zague de aeroportos e tal. Trouxe, de alguma forma, essa espécie de volta ao ventre da casa. Tive muito orgulho nesse período, porque eu estou com as escolhas que eu fiz. Esses livros que vocês estão vendo aqui atrás foram escolhas que eu fiz desde adolescente. Tem livros que eu comprei com o meu primeiro salário de office boy. Então, foram escolhas que eu fiz. Eu fiquei feliz de estar ao lado dos meus livros, que eles estão me fazendo companhia. Então, eu fiz escolhas certas. Agora, que dirá você ficar trancado com escolhas que você não escolheu na vida? É muito complicado e é trágico, né? E há o privilégio, temos que lembrar, que essa história de isolamento social, nós não estamos em isolamento social. Isolamento social vive muita gente há muito tempo. No máximo que a gente está vivendo é uma prisão domiciliar sem ter feito absolutamente nada. Mas estamos numa prisão domiciliar porque temos o privilégio ainda de ter, inclusive, a internet funcionando para poder conversar aqui no Brasil direto com o Angola. Agora, acho que a gente aprendeu e apreendeu essas ferramentas. Eu falei aqui das minhas oficinas de literatura, que eu faço uma oficina aqui presencial em São Paulo, viajava para fazer outras capitais, mas hoje, nesse formato, eu falo com pessoas do Brasil todo. Tem pessoas que estão fazendo oficina comigo da China, Estados Unidos, e de Buenos Aires, etc, etc, etc. Isso aí é uma vantagem. Fazer oficina em casa, outra vantagem também, porque agora mesmo a gente estava falando, eu corri para pegar o livro da Noêmia, porque em algum momento veio o assunto dos autores e tal, peguei aqui da minha estante. Outra vantagem, eu estou falando com vocês aqui, lindamente, todo mundo acompanhando, mas eu estou de bermuda e descalço. Ou seja, outra vantagem também. E a outra vantagem ainda nesse sistema é que não é uma palestra sem perdigoto, porque a gente ficava falando e cuspindo na primeira fila da plateia e a gente não entendia por que é que o público
fugia dos escritores. Era um cuspindo no outro, cada vez mais exaltado. Eu sou exaltado em fazer esse resultado. Não há perdigoto, há, inclusive, um controle da Covid-19 nesse sentido. Então, tem essas vantagens todas. E há o excesso. Isso não há dúvida. O Ondiak falou, certamente que há o excesso. Estamos em casa, está disponível para ler um romance. Às vezes, as pessoas dizem, você pode ler um romance de 300 páginas? Eu digo, olha, eu não posso. Mas como não pode? Você tem que ir para onde? Eu digo, não, não é essa a questão. O meu tempo livre, eu que faço a liberdade deste tempo, né? Então, existe uma solicitação, de fato, cansativa, pelo fato de a gente estar em casa e pode achar que está disponível o tempo inteiro. Agora, essas ferramentas mudaram, sim. Mudaram muita coisa, inclusive os festivais literários, a balada literária, do ano passado, a gente fez nas datas que a gente havia previsto, e a gente resolveu fazer o quê? Abraçar o audiovisual, porque se era nessa plataforma, a gente conseguiu pegar um pouco da verba da balada literária e pedir a 3 cineastas que fizessem 3 documentários diferentes sobre cada homenageado. A homenageada nacional, que é a Geni Guimarães, o homenageado de Salvador, Juraci Tavares, o homenageado de Teresina Douglas Machado, e a gente teve 3 documentários inéditos. E a gente destilou uma verba para uma área artística que estava descoberta. Então, há maneiras da gente movimentar isso e tornar isso um produto único, um documentário. Eu, por exemplo, estou curiosíssimo, ainda não vi ainda o Ondiak, eu estou curioso para conhecer a livraria do Ondiak. Enquanto não for presencial, pode-se ter um momento em que ele faça aí uma espécie de tour por essa livraria, apresentando os autores. Isso aí eu já vou combinar com ele para a balada literária, ter um vídeo exclusivo dele apresentando a livraria, mas não é a livraria, apresentando os autores e autoras que estão habitando aquele lugar. Isso já é um material extraordinário para a gente exibir nesses festivais de literatura. Então, é ter um pouco a mente fresca, paciência e coragem e ousadia também. Maravilha. Quando quiseres. Acho uma boa ideia. Pronto, já estamos realizando aqui várias ações, né? Conjuntas. Já saímos com a Bala Luanda. Bala Luanda. Já saímos com um documentário na livraria do Ondiak. Não, só falta vacina, Isso aí. A gente já está caminhando para o final, vou ver se tem algumas perguntas aqui do público, mas eu queria antes perguntar para vocês que são professores de escrita criativa, que são professores aí de jovens escritores, né, que estão interessados a entrar nessa carreira. Alguns, né, estão aí nos assistindo no Brasil, aqui em Angola, né? Eu queria o que é que o Marcelino Freire, o que é que o Ondiak falaria para esses jovens, não como uma espécie de conselho, mas uma ideia assim para ao mesmo tempo, né, não desanimá-los, mas também manter esse sonho que a gente sempre vê, né, que eu tive, acho que todos vocês tiveram também, da escrita, de ser um escritor, de ser uma escritora, de entrar no mundo da literatura. Eu acho o seguinte, você vê que o Ondiak ele foi morar no Rio de Janeiro, mas Angola foi com ele, né? Eu vim morar em São Paulo e Sertânia veio comigo, Pernambuco veio comigo. Então, acho que escrever com palavras que são suas, sabe? Lembrar muito da sua geografia, do seu lugar, lembrar que você está carregando o seu lugar consigo, né? O que eu converso muito nas minhas oficinas de literatura é que a pessoa descubra esse lugar, o seu lugar na página e o seu lugar no mundo, não é? Então, o que acontece é que muitas vezes a pessoa chega na oficina de literatura, chega com palavras que o sistema literário está escrevendo por ela. Então, existe um sistema literário que já tem todo o formatozinho, se ela não abrir o olho e não perceber, está ali escrevendo com lugar comum, escrevendo com palavras que não são suas. Escolha as palavras que você consegue sair com essas palavras à rua, consegue sair com essas palavras para ir para um boteco, consegue defender essas palavras no seu próprio povo. Então, se o Ondiak é Ondiak, é porque ele carrega a terra dele consigo.
Entende? Se o Manuel de Barros é Manuel de Barros, se a Noêmia de Souza é Noêmia de Souza, porque carregam na sua linguagem esse comprometimento com o lugar onde nasceram e onde viveram. Então, é isso que eu chamo a atenção. Afasta do teu texto aquilo que o sistema literário quer que você escreva. Show o sistema literário, sai do teu corpo, que essa palavra não te pertence. É um pouco que eu converso nas minhas aulas. Olha, há bocado... Espera, quem disse primeiro Bala Luanda? Foste tu, Caio, ou foi o Marcelino? Eu acho que foste tu, não? Acho que foi você. A gente ficou Bala Luanda, ficou assim, mas você escreveu. Né? Não, eu disse Bala Luanda porque eu ouvi alguém dizer Bala Luanda. Bom, tudo bem, Bala não tem problema. É só porque agora eu estava aqui a ver... Exato, porque parece muita coisa. Bala Luanda, Balada Luanda. A gente vai chegar lá um dia. Mas olha, eu acho que sim, Marcelino, que as palavras que... sim, trabalhar com as palavras que são de cada um, não é? Ontem também nessa aula com os alunos falávamos disso também, de quem são as palavras, não é? E há palavras que são nossas, claro, culturalmente, mas também há palavras que são nossas individualmente. Não há que ter vergonha disso. Eu não tenho uma palavra minha contra ninguém. Eu tenho uma palavra minha porque, poeticamente, me apodero, enamoro dessa palavra e levo-a comigo. Nunca me esqueço de fazer aqui uma inconfissão. A minha avó, a avó Zanova, a avó Agnete, tinha uma expressão que ela usava muito, que era uma expressão. Vai parecer que é uma pessoa, vai parecer que é um personagem, mas era uma expressão. E essa expressão era o Padre Inácio. Ela só dizia, ai, o Padre Inácio, ai, o Padre Inácio. E nós fomos crescendo com isso. Então, eu creio que cada neto se apoderou dessa expressão de uma determinada maneira. Um dia eu estava a brincar com o meu sobrinho, com o Tiene, e a brincar, e a irritá-lo, e ele já não queria mais brincar. Ele disse, para, tio, para. E a dada altura ele diz, para, senão eu vou te dar um pontapé no Padre Inácio. E aí eu entendi qual era a acepção dele de Padre Inácio, né? Qual era a região do meu corpo que ele estava a chamar de Padre Inácio. Então, essas pequenas pérolas, que às vezes são familiares, às vezes são particulares, às vezes são gírias de uma cidade, ou de uma região, ou até de um estado, no caso do Brasil, eu penso que essas coisas, elas se manifestam com uma certa pureza, não é? Não há que ter medo de usar um regionalismo porque estou a falar com um cabo-verdiano, ou com um brasileiro, ou com um português, ou com um timorense. Muito pelo contrário, talvez esse meu camarada ser humano me vá perguntar, desculpe, eu não entendi, por que tu disseste matar bicho? O que é matar bicho? Vais matar um bicho? Eu digo, não, matar bicho é de manhã, quando como. Aqui é café da manhã. E no outro sítio é pequeno almoço, e no outro sítio será de jejum, e no outro sítio, muito bem, não é? Isso é uma questão muito bonita na língua portuguesa, que não é para ser usada contra o outro, é para ser usada a favor de todos, não é? Vamos trocar, não vou corrigir ninguém. Você fala assim, devia falar assado. Não, quer dizer, quando muito eu posso não concordar, eu posso não me expressar dessa maneira. Os brasileiros moçambicanos usam muito mais o gerúndio do que nós e os restantes falantes da língua portuguesa. Mas isso não aquece nem arrefece. Ou melhor, em algumas frases o gerúndio aquece e noutras arrefece. Essa questão da língua, houve um encontro em Paraty há muitos anos, Caio, tu não estavas lá nesse dia, acho eu, e estava eu e o Marcelino e um pessoal, e alguém estava a falar do acordo ortográfico e não sei o quê, e viraram-se para o Marcelino e perguntaram, e agora, Marcelino, como é que você escreve linguiça? Por causa do acordo ortográfico. O que é que tu comentaste, Marcelino? Por causa do eu ia ter muita... ninguém ia mais, como é que era? Não trema na linguiça, não é? Não trema na linguiça. Não trema mais na linguiça, não trema mais. Isso é aliás, quem tirou? O trema é a coisa mais linda do mundo. Eu não sei por que tiraram trema da letra U, a coisa mais linda. O sinal, né? Sem contar que deixamos de tremer. Tu achas, Marcelino, que a linguiça fica melhor com a trema nela? Ou... Eu acho que tem que voltar a trema na linguiça até para usar essa expressão como a gente gosta de usar. Essa é uma história nossa do trema da linguiça, que virou clássico na Flip. Voltamos ao trema, vamos fazer. Ótimo. Algumas
perguntas aqui de quem Vem as perguntas. Assistindo. Eu vou desafiar o Marcelino a fazermos um mini documentário maluco chamado Devolva a Trema à Minha Linguiça, ou uma coisa assim qualquer. Vamos fazer, a gente inventa. Já é o segundo documentário que a gente vai fazer. Pronto, né? Até o final da live tem longa-metragem. Bala Luana, documentário da Kiela e o documentário da linguiça. Pronto, três ações. Bom, uma primeira pergunta para o Anjak, né, do Krishna, que é escritor. Ele pergunta como foi, em termos de impacto em sua criação literária, o período em que você viveu no Brasil. Uhum. Bom, claro que daria uma resposta longa, mas estamos quase a terminar. Eu guardo sempre, em algum lugar especial, os efeitos das viagens, né? Alguns são mais explícitos, outros são menos implícitos. Por exemplo, há uma viagem curta que eu fiz à Itália uma vez e que estive numa determinada região que tinha uns lagos enormes. E eu nunca tinha visto lago na minha vida. Eu sou do mar, cresci aqui em Luanda, tem um mar aqui, conheço um outro rio, mas Angola tem lagos. Eu é que não conhecia. E aquilo me impressionou muito. Uns anos mais tarde, esse lago apareceu num livrinho que eu tenho chamado O Assobiador, onde o lago tem uma importância relativamente grande para os personagens, e aquilo é só uma mentira. Aquele lago tem uma importância para mim. Eu fiquei muito impressionado a primeira vez que eu vi o Lago de Como, o Lago de Garda. O Brasil é diferente, as impressões são outras. Há um Brasil de confirmação, há um Brasil que a gente encontra confirmando um Brasil que já pressentia, e há um Brasil do choque, do espanto, do eu não sabia que era assim. Eu levo muitos anos como é que se diz? A digerir essas informações poético-metafísicas e, portanto, ainda tirando uma crônica ou outra, o Brasil ainda não se manifestou diretamente na escrita. Como pessoa, sim. Eu fui ao Brasil e descobri um filho. Então, eu tenho um filho que é brasileiro e que agora não está no Brasil, mas, quer dizer, o Brasil, para mim, é uma mudança de vida nesse sentido. Eu ganhei um filho no Brasil. Além disso, ganhei noções muito reais, que já vinha daqui e com as quais foram confirmadas, porque são realidades muito paralelas. Brasil, Angola, Venezuela, no sentido dos estratos sociais mais comuns e mais abrangentes, não é? As elites são as elites em qualquer lugar do mundo, não há grandes diferenças. Eu acho que é na vida social, na aprendizagem, e há uma coisa no Brasil que é muito parecida com aqui, que é a capacidade de sorrir, como até o brasileiro diz, sorrir na cara da desgraça, não é? Aqui também, e eu chamo a isso, não é sorrir na cara da desgraça, isso é uma inteligência emocional absurdamente gigantesca, que muita gente tem aqui e no Brasil, também viu mesmo em Cuba, também viu mesmo na Colômbia, outros lugares, que é, eu tenho esta realidade e eu vou enfrentá-la e eu vou sobrevivê-la. O mais das vezes, que é uma coisa muito bonita em Cabo Verde, Marcelino, o mais das vezes em nome dos filhos, em nome da continuidade. Isso é muito bonito. Em Cabo Verde tem mães que, com um pequeno negócio de rua, ou uma pequena venda, educaram 4, 5 filhos. Não é história. Eu conheço famílias que a mãe era analfabeta e os 7 filhos hoje têm curso superior, têm mestrado. Uma foi ministra. A mãe é analfabeta. Isto em Cabo Verde é uma obsessão que eles têm. O meu filho vai estudar, o meu filho vai ter condições melhores do que eu. Isso é a coisa mais bonita, são as coisas mais bonitas que eu registro desses lugares. As geografias bonitas do Brasil são óbvias, acho que não é preciso falarmos sobre isso, não é? Isso é o que me fica. Eu tenho um livro que quero escrever, oxalá, enfim, haja tempo e maturidade para isso, e chama-se Recordações de um Certo Brasil. E quero misturar lá as histórias todas, as mais duras, mas também as mais leves, as extremas, nas linguiças, os amigos, as festas e outras coisas bonitas. Vi muita coisa bonita no Brasil. É esse o meu aprendizado interno. E que bonito a sua fala. Para o Marcelino, a Lilian Oliveira Neves está perguntando se há no calendário de 2021 a sua oficina de escrita criativa.
Então, primeiro quero dizer que já tivemos agora, acabamos de ter uma outra promessa, que é um livro para o Brasil, escrito pelo Ondiak. E é mesmo, Ondiak, coloque essas coisas aí, é muito importante que você coloque aí em pedra, no papel, essa memória, essa tua visão do Brasil, para ficar aí, né? Para as pessoas poderem ler aí anos e anos depois. Inclusive com a defesa da trema na linguiça. Olha, a oficina de literatura eu comecei agora, né? A Balada Literária, volto a dizer, o evento, ele está organizando a memória dele, mas virou um portal também. Então, lá eu comecei, tem 2 turmas, uma começou agora segunda-feira e uma outra vai começar sábado, mas estão lotadas. Então, previsão de oficina agora que esteja começando, eu possa coordenar, não, mas eu peço que ela acompanhe sempre lá no meu Instagram, Marcelino Freire Escritor, mesmo no Facebook, eu sempre estou informando, porque, de fato, agora, começo de março, agora, né? Então, a agenda começou a ficar muito intensa. Então, a oficina quase todo dia, é uma oficina que vai começar a acontecer em Brasília de 4 meses, a partir de Brasília, mas com pessoas fazendo aí de parte do Brasil inteiro e até de outros países. Então, fique ligado aí no meu Instagram, estou sempre informando por lá. Ótimo. E para terminar, tem uma pergunta aqui de um amigo meu, o Pedro Muriel Bertolini. Um grande abraço. Sim, ele está perguntando... O Pedro não é só amigo teu, o Pedro é amigo de todos aqui. De todos nós. Incrível. Fala, Beijão, Pedro. Fez aniversário agora há pouco, Pedro, né? Ele está perguntando que o Marcelino falou no princípio sobre a fotografia. Está perguntando para o Ondiak falar e perguntou se você também, Marcelino, fotografa. Não, eu faço, sabe o que eu adorei? Eu sempre adorei fazer, e nessa pandemia voltei a fazer colagens. Eu adoro fazer. Inclusive, vi que vai ter uma oficina de colagens aí, eu já vou até ver se eu consigo o horário para fazer. Eu adoro fazer colagens. Então, nesse tempo da pandemia, enquanto a gente ouvindo só notícia ruim, eu ficava ali colando, e ali concentrado horas e horas ali colando e ressignificando ali aquelas imagens. Eu adoro fazer, tenho feito, tenho várias já prontas. E aí, de fato, foi bom, Pedro Muriel, um abraço para ele, lembrar que o Ondiak não falou das fotografias dele, que são incríveis mesmo, incríveis. Ele até é capaz de usar efeitos das lentes. Você sabe, os efeitos das lentes dos seus óculos, você pegava a lente do óculos, colocava a câmera aqui e tirava umas fotografias maravilhosas. Vai lá no Instagram dele. E então, no Instagram dele. Fiz assim, peguei numa foto, pus assim o telefone com a lente e tal. Não, o que eu gosto mesmo, para dizer a verdade, é de fazer pequenos videopoemas de 1 minuto. Isso é uma coisa maravilhosos também. Perfeito, maravilhosos. Nesse dia fizemos também, não é? Lá no coisa. A fotografia faz parte de... Tira uma foto da gente aí. Tira uma foto da gente aí nessa conversa aí, para ver se ele não vai fazer um negócio diferente. Vai. E os vídeos poemas, muito bem lembrados. Os vídeos deles são lindos. Inclusive, ele lê poesia de alguns autores brasileiros. Isso é uma coisa, Marcelino, que a gente pode fazer um dia lá, se tu arranjar as condições, e eu mando-te 10, 15 vídeos, e a pessoa circula e vira uma videoinstalação com poemas, enfim, a gente seleciona. Pede aí ao Muriel também para enviar um poema dele, uma coisa assim, ele também gosta muito. Perfeito. Olha só. Com facilidade. Você vê que não para de... A gente é agitado cultural mesmo. Pois é, não é? Quantas produções já foram criadas aqui hoje? Que ótimo. Nunca sabe. Bom, estamos chegando aqui ao nosso... Sim, Marisa? Só muito rapidamente, ficou aqui uma pergunta para trás, e é para o Ondiak. Tem a ver com a escrita. É a Sandra Nogueira que pergunta, não sei se vês aí. Não. Eu não vejo aqui, não, desculpa. No caso do Ondiak, a pergunta é a seguinte: no caso do Ondiak, que é um escritor que se cruza com a lusofonia na sua diversidade, principalmente no triângulo geográfico Angola, Brasil, Portugal,
na sua escrita, enredos e personagens, onde é que começa e ou termina essa triangulação? E o escritor, a pessoa, pertence a que lugar? Que pergunta Bom, excelente. Mas, sabe, eu respeito todas as leituras, não é? Eu não, na obra, eu não vejo tanto essa triangulação na obra, na minha obra, não é? Não vejo, mas admito que outras pessoas vejam. Na pessoa, eu tenho até problemas um bocado com essa questão e com essa palavra de lusofonia, embora entendo que existam várias possibilidades sobre isso. Eu acho que estou sempre a perseguir mais a ideia dos quintais, os quintais de língua portuguesa. Aí sim, acho que existe. Eu posso estar em Olinda, posso estar no Cunene, posso estar no Porto, posso estar em Uruguaiana, posso estar em Dili. Há sempre um quintal com uma possibilidade de língua portuguesa. Essa triangulação, e não estou a dizer isto, o que eu quero dizer é, eu nunca mais pensei no triângulo, porque eu vejo pelo menos 8 mais um. E o mais um que eu vejo não é a Guiné, é a Galiza. Eu vejo sempre os 8 países que se expressam em língua portuguesa, mais um território, que eu considero que é um território que, claro, eles falam galego, o galego é que deu origem à língua portuguesa, e acho que eles querem culturalmente envolver-se conosco e, portanto, enfim, dentro do que nos é possível, tentamos convidá-los e envolvê-los. Portanto, eu só queria dizer à leitora que o meu triângulo é muito maior, o meu triângulo já está todo destriangulizado e tem mais a ver com as margens dos afetos e menos com as margens dos nomes e das geografias, não é? Há uma coisa boa na viagem. Eu tenho irmãos em todos os lugares que fica difícil para mim dizer se é este ou é aquele. Marcelino é meu irmão, Guita Júnior de Moçambique é meu irmão, Luís Cardoso de Timor é meu irmão. Isso é muito bonito. Isso é uma família que nem a CPLP, nem os governos não conseguem apreender nem acompanhar. Eles sentam aqui comigo e com o Marcelino, não vão conseguir acompanhar o nosso ritmo. Nem o ritmo das ideias, nem o ritmo do etílico, que é outra característica que às vezes também se acelera um bocado nesses quintais. Mas sempre dentro dos limites da coisa e tal. Não é isso, Marcelino? Nossa, saudade, eu estou com gente, saudade de um frango a passarinho no boteco mais sujo que tiver, que eu gosto de boteco de calçada, entende? E eu não saio para beber, mesmo que abrir os bares parcialmente, de jeito nenhum, porque eu acho que beber é celebração de vida. Então, ficar sentado no boteco dá a impressão que eu estou no boteco ao lado de um velório. Então, não dá. Então, estou com saudades desse convívio etílico literário. Eu estou com saudades da nossa academia bêbada de letras. É maravilhoso. Ótimo. Muito bom, né? Ótimo esse encontro também da literatura que permite essas manifestações afetivas, né? Desses vários, como o Jacques citou, esses triângulos aí, e os irmãos, como o Marcelino falou, Jacques Eu também, que vamos posso criando. depois fazer um pedido? Sim, pode. Quando chegar a hora de fechares, pede ao Marcelino para ler um texto curto que ele quiser, que ele lê bem, fica bonito para fechar. Quando chegar a hora, pede para ele ler uma coisinha. Então, já façamos isso. Eu quero agradecer imensamente esse delicioso bate-papo, essa deliciosa conversa. Tenho certeza que quem nos assistiu e vai nos assistir, porque vai ficar gravado aqui também, está adorando, né? E vai adorar esse encontro. Muito obrigado mesmo, Marcelino Freire, muito obrigado, Jacques. E queria então pedir para o Marcelino Freire fazer a leitura e depois eu queria passar a palavra para o Sérgio Toledo. Eita, não esperava por essa, mas vamos lá. Eu queria agradecer também, já agradecer aí Caio Carmona, escritor, poeta também, mestre, professor, Marisa Cristina, muito obrigado também. Em breve estaremos aí em Angola. Sérgio Toledo, Rafael Vidal, muito obrigado. Jaque, meu irmão, essa leitura vai para você, porque a gente falou dessas geografias e desses vexames líricos.
eu falei de uma tia minha que não queria aprender a ler de jeito nenhum. Ela dizia, capim sabe ler? Então, eu vou ler um texto que está no meu livro Contos Negreiros, é um conto chamado Totonha, que eu escrevo por 2 motivos. Eu escrevo para me vingar e escrevo para dar vida às pessoas que já nos deixaram. E aí, quando eu escrevi Totonha, é uma maneira de eu ressuscitar minha tia e a fala dela. Totonha. Capim sabe ler, escrever, já viu cachorro letrado, científico, já viu juiz de valor em que eu não quero aprender, dispenso. Deixa para a gente que é moço, gente que ainda tem vontade de doutorar, de salvar a vida de pobre. O pobre só precisa ser pobre, mas nada precisa. Deixa eu aqui no meu canto, estou bem, na boca do fogão é que fico. Já viu fogo e atrás de sílaba? O governo me deu o dinheiro da feira, o dente, o presidente, o vale doce, o vale linguiça. Olha, linguiça com trema, hein? Linguiça, eu quero ser bem ignorante, aprender com o vento, tá me entendendo? Demente como um mosquito, a bosta ali da capeta, que ninguém respeita mais a bosta do que eu. A química, tem coisa mais bonita, a geografia do rio mesmo seco, mesmo esculhambado, o risco da poeira, o pó da água. O que é que eu vou fazer com essa cartilha? Número, só para o prefeito dizer que valeu a pena o esforço. Tem esforço, mas do esforço? Todo dia, tanto tempo desse esquecimento, acordando com o sol. Tem melhor beabá, soletrar-se a chuva vem? Se não vem, morrer já sei comer também. De vez em quando, atrás de preá, caruá, roer, osso e tatu. Adivinhar quando a coceira é só uma coceira, não uma doença. Tenha santa paciência. Será que eu preciso mesmo garranchear meu nome só para a professora aí ficar contente? Ô, dona professora, que valia tem meu nome numa folha de papel? Me diga honestamente, coisa mais sem vida, um nome assim, sem gente. Quem está atrás do nome não conta? No papel, eu sou menos ninguém do que aqui no Vale do Jequitinhonha. Pelo menos aqui, todo mundo me chama, grita, apelida, vem me chamar de Totonha. Totonha, Totonha, quase não mudo de roupa, quase não mudo de lugar, eu sou sempre a mesma pessoa que voa. Para mim, a melhor sabedoria é olhar na cara da pessoa, no focinho de quem for. Eu não tenho medo de linguagem superior. Deus que me ensinou, eu só quero que me deixe sozinha, eu e a minha língua, que só passarinho entende. Entende? Entende? Não preciso ler, moça. Não preciso ler. O prefeito que aprenda, o doutor, o presidente é que precisa saber ler o que assinou. Eu é que não vou baixar minha cabeça para escrever. Não vou. Viva minha tia Totonha, minha tia Totonha. Ah, salve, salve. Ela e todas Viva a Totonha, mulheres, viva a tia todas Totonha. essas mulheres e guerreiras. Obrigado, meu irmão. Beijo, muito obrigado. Um beijo para vocês todos e todas, e todos que nos acompanharam aqui. Todos, todas e todos. Beijão. Obrigado. Eu nem sei o que dizer depois disso, assim. Acho que eu devia só encerrar, porque nada que eu disser vai ser melhor do que isso. Eu tinha ouvido falar, Marcelino, que você lia muito bem os seus próprios textos, mas isso foi praticamente um momento de genialidade. Obrigado pela presença de vocês aqui. Conversa, ela se estendeu, né? A gente já imaginava que isso ia acontecer, né? Que ela ia se estender muito. A amizade de vocês transpareceu, né? Transbordou dessa live. É uma amizade entre Brasil e Angola, então a gente está totalmente dentro, né, da atividade que a gente se propôs a fazer. Que mais? Bom, quero dizer para o público que está aqui conosco até agora que continua, né, o projeto Puxa a Palavra. No mês que vem, mês da mulher, vamos ter escritoras, então aguardem-nos, né? Em outros meses também, claro, né? Não precisamos fazer isso apenas no mês da mulher. Marcelino Freire, meu querido, muito obrigado pela presença. Ondiak, meu parceiro, né? Nosso parceiro aqui, de tantas e tantas atividades. Um grande abraço, né? Quero te ver em breve de novo. Ao Caio, nosso professor leitor, que conduziu também brilhantemente essa conversa. A Marisa, que foi a nossa anfitriã sempre elegante, e ao nosso embaixador, Rafael Vidal, um agradecimento muito especial por estar aqui conosco também
nesta já noite, aqui, ainda tarde. Fiquei feliz que o temporal aí de São Paulo não cortou a sua conexão, Marcelino. Tá complicado, né? Mas, enfim, muito obrigado a todos, muito obrigado ao público. Tivemos bastante público, né, o tempo todo nessa live, muitos comentários, muitos compartilhamentos. Vamos ter mais público ainda vendo o vídeo gravado nos próximos dias. Estejam sempre com a gente. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite.